E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam, e olha, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas vamos falar de linguística. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer, porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, tem vídeo toda sexta. E esse vídeo eu quero comentar uma reflexão que eu tive estudando filologia, que é sobre a importância da tradução, a importância da edição de um livro. Se a gente não para pensar um pouco nisso, pode parecer até uma questão ou de frescura, ou uma reflexão ingênua e desnecessária. Mas se você para pensar que um livro, de fato, é uma obra de arte, é muito importante que a gente passe a refleti-lo como tal e tente entender qual que é a importância de se entender uma tradução. Porque o ponto é, a tradução e a edição, ela pode ou nos afastar ou nos aproximar da obra. E o importante, claro, é que nos aproxime. Mas o quanto que essa tradução ela tem que nos aproximar para que seja conveniente, para que seja uma boa leitura para a gente. Porque às vezes uma tradução muito próxima do significado original, ela pode ser extremamente problemática para quem está lendo, principalmente dependendo do público que está lendo, porque se o público não tiver tanto conhecimento para compreender aquelas particularidades da outra língua, uma tradução que seja, tanto no sentido quanto na forma, quanto na estrutura, extremamente puritana, pode ser uma tradução incrivelmente ruim. Ao mesmo tempo, uma tradução que está só preocupada para o público geral, ou seja, para fazer a venda, para comercializar, que portanto quer simplificar demais a forma, a estrutura e o conteúdo de uma tradução, ela pode acabar também danificando o que é o livro. Escolher uma boa tradução é extremamente crucial, porque é ela que vai definir tanto a nossa compreensão quanto a nossa apreciação para essa obra, sabe? O que eu quero dizer é que uma boa tradução busca tratar o sentido e o significado daquilo que o autor está dizendo, os nuances, a sua intenção dizendo aquelas coisas, para que a gente tenha uma compreensão mais autêntica e enriquecedora. Por exemplo, é o que está na moda hoje nas dublagens aqui do Brasil. As dublagens no Brasil são muito boas porque os dubladores, eles têm muito fortemente, na hora de traduzir as falas e as linhas, uma questão chamada localização. Eu vou dar um exemplo não da dublagem, mas da literatura. Quando eu li Don Quixote de la Mancha, eu li na tradução do Hernani Só. Uma puta tradução. O Don Quixote, ele é como se fosse um livro popular, vamos dizer assim. Ele tem várias características, várias referências, várias citações, ditados populares espanhóis, por exemplo. Só que o ponto é, tem muito ditado ali que não dá para traduzir, porque ficou muito cristalizado na língua deles e que lá faz sentido e aqui não vai fazer nenhum sentido. O Hernani Só, ele poderia ter tido duas escolhas, por exemplo. Traduzir do jeito que está escrito e colocar uma nota de rodapé dizendo o que essa citação, o que essa gíria, o que essa expressão significa para os espanhóis da época. Ou ele poderia recriar, dizendo de forma diferente, e ao mesmo tempo colocando uma nota dizendo qual que é a expressão original e também dando indicação do sentido original da expressão. O Hernani Só, ele sempre recorre à segunda opção, o que eu achei bem legal, porque dá uma experiência de leitura diferente. O que ele conseguiu traduzir, ótimo. O que não deu para traduzir, ele recriou. E o que estava muito cristalizado na língua, ele fez um novo, literalmente. A importância da tradução não é só simplesmente traduzir, mas garantir que um brasileiro vai ter a mesma experiência do que o leitor da língua original daquela obra. Bom, tendo isso em mente que as traduções inadequadas elas podem sim distorcer a nossa compreensão do que a gente está lendo, eu acho legal notar que mesmo as traduções boas, elas vão ter diferenças entre si que podem ser extremamente cruciais para as pessoas que querem ler certos livros. Isso principalmente para quem está acostumado com literatura clássica. Então você pega, por exemplo, os épicos homéricos, a Odisseia e a Ilíada, são épicos que têm várias traduções. E é legal notar que cada tradução, de certa forma, ela tem um objetivo diferente. O que faz com que a gente tenha dificuldade de dizer, ah não, essa tradução é ruim e essa é boa. Na verdade as duas são boas, só que elas funcionam para públicos diferentes e têm escolhas diferentes. Vou dar um exemplo de duas que eu li, do Homero, tá? Que uma é do Carlos Alberto Nunes, que é a que está na Nova Fronteira, e a outra é a do Frederico Lourenço, que foi publicada pela Penguin. A tradução do Carlos Alberto Nunes, ela é muito bonita, ela é muito boa, porque ele tenta recriar o estilo da poesia grega na língua portuguesa. Por si só é um desafio muito grande, porque, por exemplo, a métrica grega ela é muito diferente da métrica que a gente usa hoje em dia. Na prática é a mesma coisa, mas na teoria é uma diferença muito grande que acaba, de fato,
não funcionando da mesma forma. Inclusive tem um vídeo que eu fiz que é como a poesia salvou a cultura grega, algo assim, que eu comento um pouco de métrica grega, então pra quem tem interesse, tá lá a indicação. Inclusive, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Mas o que é legal dessa edição do Carlos Alberto Nunes é justamente essa semelhança com a estrutura. É uma tradução que é, obviamente, um pouco mais difícil, né? Porque ele teve que sacrificar muito da facilidade de leitura para se adequar às dificuldades que ele impôs esteticamente, mas eu acho que ele mandou muito bem e, de fato, você tem a sensação de que tá lendo ali Homero. Ao mesmo tempo, você tem a tradução do Frederico Lourenço. Ele faz uma tradução mais literal. Então, ele pega o verso grego e ele traduz o verso grego. Ali, você também tem a experiência de estar lendo Homero. Ele usa os mesmos trejeitos, as mesmas formas de escrever aquilo, e é uma tradução, de fato, literal, ou seja, o sentido tem ali. Só que ele traduz o sentido pensando na facilidade de leitura. Então ele dá uma quebrada um pouco nos versos. Tem versos que você vai ver que é muito grande, outros versos são muito curtos, outros versos são bem quebrados. Porque ela é criada justamente para facilitar com que as pessoas tenham acesso a, por exemplo, a poesia homérica, que de fato é assustadora, sabe? É um calhamaço, assim, que se você pegar, por exemplo, Carlos Alberto Nunes para ler de primeira, pode assustar. Mas a do Frederico Lourenço, ela é muito mais tranquila de ler, porque de fato ele tá ali querendo promover a leitura do sentido, sabe? Ele quer que você entenda a ideia do que é o Homero, para ajudar as pessoas a se aproximarem dele. Então a gente tem aqui como se fosse 3 níveis assim de tradução, vamos dizer. Você tem o texto original, escrito em grego, aí você tem uma edição, por exemplo, do Carlos Alberto Nunes, que é mais perto da tradução do grego, porque ela tenta recriar, ela tenta formular a forma, a estrutura do poema, e não só o sentido. E você tem outra tradução que é um pouquinho mais distante lá do original do grego, que é a do Frederico Lourenço, que tenta se aproximar pelo menos do sentido, mas não da forma. Estruturalmente é parecido ali, ainda é escrito em versos e tal, só que é mais distante, por exemplo, do que a do Carlos Alberto Nunes. Aí a gente chega à seguinte pergunta: alguma dessas traduções é melhor do que a outra? Não, as duas traduções são excelentes, mas o ponto é, elas têm públicos diferentes. A do Carlos Alberto Nunes, que é a que tenta simular muito bem a estrutura, ela é feita para um público mais especializado. A do Frederico Lourenço é feita para um público geral. O que seria uma tradução ruim de Homero, por exemplo? Uma tradução que, primeiro, privilegiasse tanto a facilidade da leitura que destruiria o sentido do texto e a estrutura do texto, que é o que acontece, por exemplo, nessas edições em prosa. Poucas são muito boas, assim. Eu não gosto de nenhuma. Ou uma tradução que privilegie tanto o sentido e tanto a estrutura que vá ser intragável a leitura. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Odorico Mendes. O Odorico Mendes, ele traduziu também Homero, ele traduziu Virgílio e etc. Esses escritores clássicos. Só que quando ele fez a tradução dele, ele se apegou tanto à forma e ao sentido das palavras no geral, ele se usou de um conceito chamado arcaísmo, que é você usar palavras muito antigas numa língua atualizada. Ele pegava palavras do grego e transformava como se fossem palavras do português, só que você vai procurar essa palavra no dicionário, na internet, você não vai achar significado, porque é uma palavra com origem lá do grego e que ele pegou do grego e aportuguesou. O ponto é, para você entender e gozar dessa tradução, você precisa ter um conhecimento legal do grego. Só que eu penso o seguinte, se eu tenho um conhecimento legal do grego, eu vou ler o original. E sempre o original vai ser a melhor opção de leitura. O que a gente precisa entender também, cara, é que os livros, principalmente esses livros clássicos, eles são artefatos históricos. E quando eu falo artefatos, é como se você entendesse que são questões arqueológicas. Então, tipo assim, a gente pode ver esse documento, a gente pode olhar ele, só que não quer dizer que a gente vai entender esse documento. Então é importante que tenha certos filtros para que a gente olhe a certa distância esse artefato e consiga entender o que ele quer dizer. Precisa de gente te explicando. Assim como se você vê um artefato no museu e não tiver uma pessoa ali para te explicar, ou simplesmente uma placa dizendo a origem, o que significa, para que era usado aquele artefato, se você só olhar ele, pouco importa, né? A tradução é como se fosse essa pessoa falando ou aquela placa ali dizendo no museu. E outra analogia que eu acho muito interessante é com a arquitetura. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem uma igreja e essa igreja pega fogo. Uma pena, mas pegou fogo a igreja, né? Só que uma igreja muito histórica, muito importante para aquela sociedade. Então existe um projeto governamental, um projeto da cultura para tentar reerguer essa igreja porque ela é muito importante. A gente vai erguer essa igreja com materiais diferentes, com pessoas diferentes, com
tamanhos diferentes, porque não vai ser milimetricamente a mesma coisa. Ou seja, querendo ou não, vai ser uma igreja diferente. E a única coisa que a gente tem dessa igreja hoje são as fotos que a gente tirou dela, né? E é a partir delas que a gente vai ter que criar uma coisa nova. A tradução é meio que isso. Quando você pega um texto, por exemplo, como Homero, ou como qualquer texto muito antigo, às vezes a gente nem tem o original do bagulho, sabe? Tem uma cópia do original. E o filólogo ou o editor, ele vai publicar esse texto e ele não vai publicar no mesmo material, ele não vai publicar com a mesma grafia, ele não vai publicar para as mesmas pessoas. Tudo isso tem que estar na mente da pessoa que vai fazer a tradução, que vai fazer a edição, para aquele público que vai consumir aquilo. Por isso que é muito importante, por exemplo, cada geração, principalmente intelectual, vá fazendo traduções dos mesmos livros. Por isso que Homero, por exemplo, só no brasileiro tem umas 8, 9 traduções, e que tenha mais, porque tem que ter traduções para atualizar o público. O público é novo, ele entende de forma diferente. Então a gente tem que produzir para esse público, mas sem se distanciar do que é puro da coisa. Eu falo dessa analogia da igreja, inclusive, porque aconteceu um caso semelhante lá em Portugal, que uma das igrejas parece que pegou fogo, ruiu, alguma coisa aconteceu com a igreja, que uma das torres desapareceu. A torre, ela era redonda na parte original, só que era uma igreja gótica. E o redondo no gótico não combina. Na hora que eles foram reconstruir essa igreja, eles reconstruíram um teto triangular, né? E ficou infinitamente melhor, porque combinou com o gótico. A pessoa que não sabe da origem daquela igreja vai tomar aquele triângulo como verdade. Sempre foi assim. Se essa igreja tivesse uma nota de rodapé dizendo que, olha, o teto não era assim, poderia até ser melhor. Mas o ponto é, olha a atenção que a gente tem que ter também com a tradução que a gente está escolhendo. Porque se a gente escolhe uma tradução ruim, a gente vai ver aquilo e vai tomar como verdade. Aquilo é o livro. Esse telhado que eles escolheram, esse teto dessa torre, ela é melhor do que era o original. Assim como aquela tradução lá do Don Quixote que eu li, do Hernani Só, foi uma das coisas mais geniais, porque ele pegava um teto ruído da Espanha e fazia um teto brasileiro pra gente ler. E a gente entender a coisa, consumir a ideia. Porque a gente é de outra cultura, de outro povo, de outra sociedade, de outro tempo. O que eu quero dizer com esse vídeo aqui é que a gente passe a ler os livros não só como uma coisa de entretenimento básica, no sentido de que o livro é um livro, é uma capa, várias folhas dentro, dessas folhas são divididas em cadernos, isso é um livro. Mas entender que o livro também é um tipo de artefato histórico, e que por si só tem uma ciência para se estudar. O nome dela é filologia. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos e coisa referente ao YouTube também. E valeu!